Já te coloco, Pai, nessa noite, Pai, na palavra, e peço que o Senhor poder diminuir, e eu estou presente para quem crescer. Que o Senhor venha fazer o que o Senhor deseja fazer nessa noite. Que o Senhor tenha liberdade no meio de nós. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa presença neste lugar. Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns para os outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Pode se sentar. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é enfrentando com maturidade as tempestades da vida. Nós estamos tendo uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus nesses últimos dias. E o Senhor ele tem falado ao nosso coração de maneira sobrenatural. E como é bom poder estar aqui nessa noite, né, aprendendo com o Senhor. Então, esse tema da ministração de hoje, né, enfrentando com maturidade as tempestades da vida. O que quer dizer maturidade? Maturidade é o quê? Sabedoria, equilíbrio e responsabilidade para lidar com a vida de forma sensata. Então, hoje nós vamos aprender como lidar com maturidade, né, com equilíbrio, né, as tempestades que a vida nos proporciona viver, né? Porque quem aí não passa por luta, gente? Acho que todo mundo, né, passa por luta. Nós precisamos buscar um conhecimento consistente. O que quer dizer a palavra consistente? Significa aquilo que é firme, duradouro e estável. Nós precisamos buscar um conhecimento firme, duradouro e estável da vida e da obra de Jesus para poder enfrentar com maturidade as tempestades da vida. E como aprender a ter maturidade em meio à tempestade, em meio às tempestades? Hoje o Senhor ele vai nos ensinar. Nós vamos começar a olhar aqui versículo por versículo. Versículo 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Queridos, os discípulos, eles foram chamados. Jesus chamou os discípulos, né? Passemos para outra margem. No versículo 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Os discípulos fizeram o quê? Deixaram a multidão. Eles obedeceram à voz de Deus, né? Só que, queridos, chamado e obediência precisam estar alinhados. E não necessariamente quando nós obedecemos e como nós fomos chamados para poder fazer algo, isso não significa que nós não vamos enfrentar por dificuldades que a vida nos proporciona viver, né? Então nós precisamos de ter uma transformação interior que nos faz conhecer a intimidade e a verdadeira identidade de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos quem é o Senhor verdadeiramente, nós conseguimos passar por todas as coisas, porque nós sabemos quem Ele realmente é, quem é Ele. No versículo 37, diz assim: E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia de água. Levantou-se uma grande tempestade. Queridos, o fato de seguirmos a Jesus não isenta que nós enfrentamos as tempestades da vida. Já no versículo 40, vai dizer assim: Disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? Os discípulos reagem desesperadamente e são repreendidos por Jesus.
E por que eles reagiram assim? Essa semana, né, alguns dias o pastor me chamou para poder estar trazendo essa palavra, e eu confesso que Deus ele falou muito ao meu coração nesses últimos dias através dessa ministração. Que antes de estar aqui, queridos, ministrando a palavra, Deus havia ministrado e tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. E eu comecei a imaginar, né, o que levou aqueles discípulos, né, a não ter fé naquele momento que estavam ali, né? Porque eles tinham, queridos, um conhecimento inconsciente sobre quem era Jesus e qual era a sua missão. Isso aqui eu confesso para vocês que mexeu muito comigo. Inconsciente. Por algum momento eles perderam a consciência de quem que era o mestre, de quem estava ali na proa daquele barco, sabe? Então, inconsciente que perdeu o conhecimento. E no versículo 41, há um questionamento, né? Diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O questionamento após o milagre revela essa realidade. Eles questionaram: quem é esse? Eles não, naquele momento, eles tiveram uma perda inconsciente de quem realmente era o mestre. E isso eu confesso para vocês que mexeu muito comigo. Porque quantas das vezes nós passamos por diversas dificuldades em nossa vida, nós temos assim uma perca de memória, uma consciência de saber que o Senhor ele já fez tanto por nós, mas quando enfrentamos a primeira dificuldade da vida, nós esquecemos tudo aquilo que o Senhor fez. E assim foi com os discípulos também. E eu confesso para vocês que isso aqui ficou marcado em meu coração. Por isso que além de chamado e obediência estarem alinhados, o precioso está em conhecer a verdadeira identidade de Cristo. Nós precisamos, queridos, conhecer quem é o Senhor Jesus verdadeiramente. Quem é Jesus para você? Você realmente conhece a Jesus? Ou a primeira tribulação, a primeira tempestade da vida, você fica perdido e coloca Deus à prova disso? O milagre vem por meio da fé. Mas se nós não conhecermos a Deus verdadeiramente, como vamos exercer essa ação? Fé, queridos, é uma ação. Nós precisamos exercer. Quando a nossa fé falha, o medo domina. Precisamos alimentar a nossa fé. E como nós alimentamos a nossa fé? Diante da palavra, da busca, e não nos sentimentos. Tá, queridos? Nós não podemos viver somente com sentimentos. Nós precisamos estar fundamentados naquilo que Deus estipulou para cada um de nós. E nós precisamos ter um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus para que podemos enfrentar com maturidade as tempestades da vida. O Senhor quer trazer maturidade aqui nessa noite, queridos. Existem 2 obstáculos que se levantam quando surge a tempestade na nossa vida: medo e ansiedade. Quem já teve medo aqui? Ansiedade, eu acho que todos, né, queridos? Eu já passei por depressão, ansiedade, crises existenciais. E, queridos, estar neste lugar não é um lugar onde ninguém quer estar. Mas quando nós começamos a desviar os nossos olhares e começamos a olhar para as dificuldades que enfrentamos em nossa vida, o medo toma o nosso coração. E, consequentemente, a ansiedade também toma conta de nós. E com base nesse estudo, quais são as condições para vencer o medo e a ansiedade? Para vencer o medo, queridos, precisamos ter uma fé fundamentada em um conceito claro sobre a identidade de Cristo. O medo e a incredulidade sempre andam juntos. No versículo 40, vai dizer assim: e disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha isso, queridos. O medo e a incredulidade andam juntos. Naquele momento, né, os discípulos, eles se assustaram, eles ficaram com tanto medo, que eles, por algum momento, perderam a fé de quem era Jesus, quem estava com ele no barco. E os discípulos eram, em sua maioria, pescadores, experientes. Eles conheciam as águas, né? Eles eram pescadores, eles saíam para pescar.
E, queridos, eu comecei a imaginar para aqueles pescadores, para aqueles discípulos, né? Chegar ao ponto de incomodar o Mestre, ao Senhor Jesus dormindo. Imagine só como que estava aquele mar. Como que estava a tempestade, as águas. Eu imagino que foi assim, assustador. Por algum momento, eles acreditavam que eu ia morrer. Podemos confirmar que a tempestade era assustadora. No versículo 38, vai dizer assim, ó. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertando-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que perecemos? Então, queridos, eles estavam ali, Jesus dormindo no barco, aquelas ondas gigantes, né, imagino eu, e o desespero tomou conta dos discípulos e começou a vir a ansiedade, o medo. E diante do poder de Deus, eles questionaram. Versículo 41. E seguiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, queridos? Eles questionaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Se Deus fizer, queridos, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O problema é que nós queremos tudo no tempo e na nossa hora. O problema é que nós não conseguimos esperar, confiar e ter a plena consciência de quem é o Senhor Jesus sobre a nossa vida. Nós precisamos buscar do Senhor o entendimento de conhecer o Senhor verdadeiramente, para que a identidade de Cristo seja firmada sobre a nossa vida. Nós não podemos duvidar de quem é o Senhor Jesus. A incredulidade dos discípulos estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Eles se deixaram levar pelas circunstâncias, pelo que estava acontecendo ali naquele momento. Nós precisamos, queridos, conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quem aqui quer conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente? Nós precisamos. E como nós vamos superar isso? Como nós vamos superar essa ansiedade, esse medo que existe em nós? Aprendendo a descansar em Deus e tendo a clara percepção da nossa identidade em Jesus. Queridos, eu falo com vocês que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades na vida, que nós realmente, por um segundo, começamos a questionar qual é a nossa identidade em Cristo. Nós começamos a olhar tanto para as tribulações, nós começamos a perder a nossa essência. Quem nós somos? Quem sou eu? Quem é você? Não sei se vocês já passaram por isso, mas é horrível você se cobrar, não se conhecer. Então nós precisamos descansar em Deus e ter a clara percepção da nossa identidade em Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. Queridos, eu me lembro quando eu vivia com crises existenciais, crises de ansiedade, eu me lembro que eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama e tudo rodava. O meu cérebro não parava, eu não conseguia desacelerar. Ansiedade, medo, aflição. Por quê? Porque em alguns momentos nós deixamos de olhar para Cristo. Porque por alguns momentos nós deixamos de vivenciar aquilo que o Senhor é sobre a nossa vida. Nós precisamos deixar, queridos, as nossas medos, aflições de lado. Claro que nós somos seres humanos. Nós vamos sim ter dias que não estamos bem. E está tudo bem por isso. Mas nós nunca devemos questionar qual é a verdadeira identidade de Cristo. No versículo 37, e levantou-se uma grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. O vento e a água, queridos, nesse versículo era a condição que os discípulos estavam vivendo naquele momento. Qual é a condição que você está vivendo nessa noite, nesses últimos dias? Talvez a sua condição de vida hoje está direcionando para um lugar de inquietação. Talvez você hoje tenha vivido algo na sua vida que você não tem conseguido firmar, conseguido descansar em Cristo. Mas Deus trouxe aqui nessa noite para mudar a sua realidade. Deus trouxe aqui nessa noite para poder trazer um entendimento para você daqui renovado e cheio da presença dEle e fortalecido na fé.
porque Ele, queridos, Ele é suficiente para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos sobre a nossa vida. Mas o segredo é conhecer qual é a verdadeira identidade de Deus. Nós precisamos, queridos, querer buscar todos os dias, constantemente, buscar esse conhecimento sincero do nosso Senhor Jesus. Versículo 38 vai dizer assim: e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-se dizendo: mestre, não te importas porque perecemos? Ah, queridos, a serenidade de Jesus nos encanta, o estado de calma, né, de paz, de descanso que ele se encontrava, enche o meu coração de alegria. Ah, queridos, Jesus, ele conseguia dormir no barco em meia tempestade. Nós podemos imaginar como que foi aquela tempestade. O barco balançando, os discípulos estarem naquela condição tão aflitos com medo, e Jesus dormindo sereno na polpa do barco. Porque o Senhor Jesus, ele tinha e tem uma percepção clara de si mesmo, a identidade dele, ele sabe quem ele realmente é, ele não duvida daquilo que ele é e daquilo que ele pode fazer. Essa consciência permite que ele visse com clareza a sua missão e o propósito do Pai com ele. Quantas vezes nós já não sabemos mais quem realmente somos? Quantas vezes nós questionamos: Senhor, quem sou eu? O que o Senhor quer de mim? Será que esse é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Em Jeremias 1:5 diz assim: antes mesmo de formar-se no ventre da tua mãe, eu já o conhecia. Ah, queridos, essa palavra ela vem como flecha sobre o meu coração. Porque o Senhor Jesus, ele já nos conhece, mesmo antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Então, independente de qual situação você tem vivido, o Senhor, ele te conhece. Você não precisa provar nada para ninguém, queridos. Você precisa somente se jogar aos pés de Jesus, conhecer a verdadeira identidade dele. Ele está nos chamando nesses últimos dias para viver algo novo com o Senhor. Nós precisamos, queridos, ter uma percepção clara de quem é Jesus, quem é ele sobre a nossa vida. Jesus sabia que aquela condição, ele sabia que não era a hora que ele ia perecer. Ele sabia que a tempestade, ele não morreria naquela tempestade. Ele sabia quem realmente ele era. E ele dormia serenamente. Quando nós temos a percepção clara da nossa identidade em Jesus, do propósito do Senhor sobre a nossa vida, também podemos descansar mesmo em meio à tempestade. Nós precisamos conhecer a nossa verdadeira identidade espiritual em Cristo Jesus. Lá no livro de Efésios 2:4, vai dizer assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que nem se gloriem. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais Deus parou para que andássemos nela. Queridos, esse versículo é maravilhoso. Nós precisamos, queridos, saber em quem somos nós. Qual que é a nossa identidade? O Senhor ele já nos conhecia, mesmo antes de gerarmos no ventre da nossa mãe. Quando temos o conhecimento consistente da vida e das obras de Deus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade todos os obstáculos que se levantam diante da tempestade que surgem em nossa vida. Queridos, quando você tem essa maturidade, Senhor Jesus, quando você começa a entender perfeitamente qual que é o seu propósito e aquilo que o Senhor é para você, o medo pode ser vencido.
A ansiedade pode ser sim superada, porque a graça de Deus ela é suficiente sobre a nossa vida. Não é por meio das obras, queridos, para que ninguém se vanglorie, mas sim por aquilo que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Nós não precisamos no que nos apegar nisso. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o mundo. Nós precisamos saber quem realmente é Ele. E como fazer com que essa palavra se torne uma realidade sobre a nossa vida? Relacionamento, confiança, busca, obediência, sensibilidade, fé, ação, posicionamento. Queridos, posicionamento é uma palavra que é muito forte. Às vezes nós enfrentamos dificuldades na nossa vida por falta de posicionamento. Tem coisas sim que é o remédio que vai tirar de você, que é necessário, mas tem coisas que é a oração, é a entrega, é a busca, é a renúncia, é o posicionamento. O Senhor está chamando pessoas aqui para poder se posicionar diante dele. Queridos, como viver da forma que estamos vivendo? Falta praticamente 3 meses para o ano acabar. E o que nós temos feito para mudar a realidade da nossa vida? Às vezes nós insistimos tanto numa coisa que não é para nós. E vem as lutas, e vem as dificuldades, e vem a tempestade. Nós começamos a olhar para o lado e para o outro. Cadê Jesus? Duvidar de quem é o Senhor Jesus. Ei, nós precisamos ter uma plena certeza daquilo que o Senhor é sobre a nossa vida. Nós não podemos viver como demência, como esquecimento. Nós não podemos esquecer tudo que o Senhor já fez por nós um dia lá atrás. Porque quando nós nos lembramos de quem é o Senhor Jesus, queridos, não há tempestade que nós enfrentamos. Mas não é fácil. Falar é fácil. Mas quando vem as lutas, quando vem as tempestades, nós queremos o quê? Paralisar, porque o medo nos paralisa. E já começa a vir a ansiedade. Nós precisamos lutar contra isso. E para isso, nós precisamos de quê? Nos achegar mais e mais perto do Senhor Jesus. Através de quê? Oração. Oração nos faz ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor Jesus, mais forte você fica para poder conseguir vencer as tempestades da vida. Fácil, nunca é e nunca será. Mas nós temos Deus que nos dá escape em meio à tempestade. Ele sempre, queridos, vai ter um escape. Queridos, se Ele não abrir o mar para você passar, Ele vai te dar condição de você andar sobre as águas. Porque Ele é Deus, Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele tem prometido. E Ele não depende de mim e não depende de nenhum de vocês para fazer o que Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Só que é necessário ter entendimento, posicionamento. Às vezes Deus está te chamando há muito tempo e você está aí parado, procrastinando, sendo a mesma coisa. Entra ano e sai ano e você está no mesmo lugar. E Deus está querendo que você, filho, coloque o pé que eu coloque o chão. Queridos, Deus é maravilhoso. Se eu começar a contar para vocês, sempre que eu falo aqui, eu falo assim: Deus é bom, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. A palavra que eu mais falo é isso: Deus é bom. Porque Deus é tão bom para mim, queridos, mesmo eu sem merecer. Deus tem feito muito mais do que eu pedi, do que eu sonhei. E muitas vezes nós passamos sim por dificuldades. Nós começamos a olhar para essas dificuldades que nem aqueles discípulos. Pensem bem, aqueles discípulos, eles conheciam Jesus, eles foram chamados para estar com Jesus, eles foram obedientes, mas eles tinham por algum momento a inconsciência de quem estava no barco. Nós não podemos, queridos, ter essa inconsciência sobre a nossa vida. Nós precisamos ter a certeza de quem é o Senhor Jesus. Nós precisamos ter a serenidade que o Senhor teve, porque o Senhor sabia quem Ele era. Ele sabia qual era o propósito do Pai com Ele. E Ele sabia que aquela tempestade, Ele não ia perecer, Ele não ia morrer. Nós precisamos também buscar isso do Senhor Jesus. Esse renovo, essa fé. Nós precisamos exercer a nossa fé, colocar a nossa fé em ação. A consciência de quem somos em Jesus nos capacita para superar a ansiedade. Relacionamento, queridos. Confiança, busca, obediência, sensibilidade, fé, ação, posicionamento. Deus tem nos chamados para se posicionar diante dele. Sabe, queridos, às vezes a gente começa a ir muito bem e no meio do caminho a gente começa a parar. E aí começa a vir as lutas.
Porque é assim, né? Quando tá tudo bem, é muito fácil servir a Deus quando tá tudo bem sobre a nossa vida. É muito fácil. Mas eu quero ver servir ao Senhor quando está se levantando luta. Na sua casa, no seu emprego, na sua escola, na sua família, sendo totalmente atacado todos os dias. Queridos, tem momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Se você sabe que algo está te fazendo, te afastando da presença de Deus, se afaste, se posicione. O Senhor busca isso de nós. Nós precisamos disso. Ou você vai continuar no mesmo caminho? Mude as rotas. Peça ao Senhor Jesus sabedoria e entendimento para Ele te levar aonde Ele quer te levar e não aonde você insiste em ir. O Senhor Jesus, Ele quer trazer algo novo sobre a nossa vida. Queridos, estamos vivendo tribulações nos últimos dias. Os sinais estão cada dia mais visíveis. Nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Pode ser no piscar de olhos, no estralar de dedos. E como está o nosso coração? Esses dias para trás, aconteceu algo e eu fiquei muito triste. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor voltar hoje, me chamar hoje, será que eu vou estar com o Senhor? Queridos, nós precisamos viver isso, sabe? Nós precisamos ter o temor no nosso coração do Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada sem Ele. E se o Senhor me chamar hoje, chamar você amanhã, como está a sua vida? Como está o seu coração? Está amargurado? Cheio de mágoa? Ei, lave o seu coração, queridos. Deus tem algo novo para a sua vida todos os dias. Ele tem escape, Ele tem um rio que jorra do trono dEle. Nós precisamos, queridos, mergulhar. Mas quando nós estamos quase rompendo, vem o quê? A tempestade. Para o quê? Nos paralisar. O Senhor Jesus, Ele não quer que nós se cumpra o propósito dEle sobre a nossa vida. Ele não quer. Então Ele levanta, o inimigo Ele levanta onde tem brecha, querido. Começa a tampar essas brechas, começa a não dar ouvido. Se for necessário, corte relacionamentos que não são para você. Corte, se posicione. Se coloque diante do Senhor Jesus, porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe quem você realmente é, mesmo antes de você nascer, do ventre da sua mãe, o Senhor Ele já te conhecia. E o que nós temos feito? O que nós, queridos, temos feito nesses últimos dias? Até quando eu e você vamos viver da forma com aqueles discípulos viveram ali naqueles minutos ali, né, de tempestade, uma forma inconsciente de quem é o Senhor Jesus? Eles andaram com Jesus, eles foram chamados, foram obedientes, seguiram a Jesus, mas no momento que eles experimentaram a grandeza e a serenidade de Deus, eles hesitaram. Deixaram o medo e o questionamento alcançar a vida deles e o coração deles. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Deus é maravilhoso. Deus, quando Ele tem que fazer, Ele faz. Ele muda a estrutura, Ele faz tudo novo, porque Ele é fiel para fazer sobre a nossa vida. E o mar se acalmou, e o vento cessou, e o Senhor fez mais um milagre. E Deus mostrou, né? Deus, Ele fez aquele mar parar, aquele mar se aquietar, o vento parar. E os discípulos ficaram maravilhados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, nós não podemos viver pelo que os nossos olhos estão nos mostrando. Nós temos que viver pela fé. Se nós começarmos a olhar para o lado, pelas dificuldades, pela tempestade, nós vamos parar. Nós não vamos querer mais caminhar. Não vamos querer mais ir para a igreja. Não vamos querer mais exercer a nossa função de ajudar no ministério de louvor, na palavra, né, de fazer algo do diaconato, ou até mesmo vir na igreja limpar a cadeira, ou até mesmo em tudo. Nós vamos parar, porque o inimigo Ele quer nos fazer parar. Ele quer nos tirar deste lugar. Queridos, é chegar no tempo de romper. Nós precisamos buscar, porque nós estamos aqui todas as quarta-feiras na sala de oração. É fácil vir aqui quarta-feira na sala de oração? Não é não, queridos, seja sincero, não vão ser hipócritas aqui não. Ninguém quer vir não. Mas nós lutamos contra a nossa carne e viemos arrastando. Eu falo para você que eu subo essa escada aqui até arrastando. E eu chego aqui, Deus traz um renovo. Queridos, quarta-feira foi um tempo assim maravilhoso aqui neste lugar.
Nós chegamos aqui, nós queríamos ir embora. E eu senti uma alegria tão grande. Como que é bom poder sentir esse verdadeiro amor, essa alegria que o Espírito Santo nos traz. Como que é maravilhoso isso. Eu até compartilhei com o pastor que quem já foi do mundo sabe, né? E hoje está na presença, como que é, queridos? Às vezes a gente está no mundo, nós temos disposição de ficar 2, 3, 4, 5, 6 horas em uma balada, mas tem preguiça de vir nos cultos ao domingo. Nós não podemos ser assim, queridos. Nós temos preguiça de sair da nossa casa e orar. Sendo que, quando a coisa aperta, nós vamos buscar o Senhor, né? Nós não devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós devemos buscar o Senhor por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, queridos. Nós precisamos disso, de conhecer a verdadeira identidade de Cristo Jesus. O medo tomou conta, a consciência o fizeram desacreditar. Ande com Ele, conheça Ele, sinta a presença dEle, conheça Ele. Nós precisamos andar com Jesus, sentir a presença dEle, conhecer Ele. Jesus, Ele está no barco. Isso é tudo que você precisa, tudo. Queridos, nós precisamos ter um coração que nos falte tudo nessa vida, menos a presença. Porque se Ele nos chamar, queridos, nós vamos ter um lugar de vida eterna ao lado do Pai. Nós precisamos disso. De Ele nos tirar tudo, mas não tire a presença dEle sobre a nossa vida. A tempestade pode vir, mas ela não durará para sempre, porque o Senhor está no barco. Ah, queridos, eu não sei a forma como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor, Ele te conhece. Ele sabe aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem enfrentado. Ah, queridos, não pare, não comece a olhar para a circunstância, orar para os lados. Se apegue em Jesus. A identidade dele precisa estar aqui, marcada em seu coração. Você precisa reconhecer quem é o Senhor verdadeiramente, porque a tempestade vai cessar. Porque o Senhor está no controle de tudo, queridos. Às vezes nós enfrentamos lutas sobre a nossa vida, dificuldades, tempestades, mas tudo tem um propósito do Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer nos ensinar de alguma forma algo. Às vezes nós passamos por algo, queridos, para nos impulsionar a chegar mais perto dEle, sabe? Queridos, quem já pisou nos Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A graça dEle é maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele é perfeito, queridos. Nós precisamos querer, desejar estar com Ele todos os dias da nossa vida. Mesmo que não seja fácil, porque não é. Mas como vamos vencer o medo e a ansiedade? Através da oração, relacionamento com Ele. Sabe? Nós temos um grande defeito. Posso dizer defeito? Nós falamos de Deus o tempo inteiro. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas nós não se relacionamos com Ele, nós não falamos com Ele. E isso, queridos, é muito forte. Porque falar de Deus é fácil. Agora, e falar com Ele? Você tem falado com Ele? Nem que seja ali, por alguns minutos em pensamento, falando com o Senhor. O Senhor, Ele não quer de nós orações maravilhosas, Ele quer corações sinceros, queridos. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei orar, mas você fala com o Senhor. E muitas vezes, se você não conseguir falar, Deus conhece o seu coração, as suas lágrimas são suficientes sobre a vida dele. Ah, queridos, Deus é maravilhoso. Nós temos que buscar o Senhor cada dia mais e mais. Ana queria tanto um filho. E a Bíblia fala que ela chegou aos pés de Jesus com amargura de alma, com o coração despedaçado, triste, amargurada. Vivia perseguida por Penina. Ah, queridos. E ela chegou diante do Senhor. A Bíblia fala que ela mexia os lábios, só mexia os lábios. Mas ela rasgou o coração dela diante do Senhor. As lágrimas caíram e a oração de Ana foi atendida. Ana gerou, queridos. Porque por mais que o Senhor feche a sua madre, Ele é capaz de abrir. Porque aquilo que o Deus tem para fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, Ele vai fazer. Nós precisamos ter essa busca, esse coração sincero. Nós precisamos chorar aos pés de Jesus.
Nós precisamos pedir ao Senhor Deus, nós precisamos voltar a chorar com o Senhor, nós precisamos ter relacionamento com Deus, porque nós falamos para o nosso amigo, com o nosso vizinho, sobre tudo, mas não temos a coragem de falar: Senhor, está acontecendo isso comigo, Senhor, não estou aguentando. Queria compartilhar algo aqui com vocês. Teve um dia que eu cheguei aqui na sala de oração esgotada, eu estava passando por tanta luta, tanta tribulação. Foi uma semana assim, que eu cheguei aqui, eu não conseguia orar. Eu falei assim: Senhor, eu não consigo orar, me socorre. Essas foram as minhas palavras: Senhor, eu preciso de socorro. E as lágrimas caíram. E Jesus trouxe o socorro que eu precisava. O Senhor Jesus, Ele criou uma situação inesperada que nem eu mesmo esperava. E o Senhor tirou isso de mim, aquela angústia, aquele medo. A fé se manifesta não na ausência do problema, mas na confiança durante o problema. Deus é maravilhoso, queridos. A fé, ela se manifesta não na ausência do problema, guarde isso no seu coração, mas na confiança durante o problema. Nós precisamos ter confiança durante as tempestades da nossa vida. Nós precisamos, queridos, confiar no Senhor plenamente, confiar no Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Conhecer a Jesus é mais importante do que entender a tempestade. Nós precisamos conhecer Ele, mais do que entender aquilo que está passando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ah, queridos, Ele é maravilhoso. Nós já estamos caminhando para o final. Queridos, até quando nós vamos viver da forma que nós estamos? Até quando nós vamos viver, chegar aqui? Às vezes a gente chega aqui e não consegue sentir nada. Será que o problema está na equipe de louvor? Será que o problema está em quem está ministrando a palavra? Ou o problema está dentro de nós? Ah, queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha sobre a nossa vida, que Ele venha nos encher com a presença dEle. Nós precisamos se posicionar. Nós precisamos querer ter um caráter de Cristo. Nós precisamos mudar as rotas da nossa vida. Chega, queridos, de ficar querendo só as migalhas. Ei, Deus tem aqui um poço de água para mergulharmos, para beber, para ser cheios. O Senhor quer nos encher. O Senhor quer batizar a sua vida com o Espírito dEle, queridos. Porque quando você for batizado, você nunca mais será o mesmo. A alegria dEle vai transbordar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque o Senhor está neste lugar. Porque muito antes mesmo que você chegasse aqui, Ele já fazia presente. E se você crer, vai se cumprir sobre a sua vida. É, Deus. O Senhor tem liberdade neste lugar, Jesus. Ah, Deus, o Senhor quer trazer um confronto em nós, através da tua palavra. Até quando nós vamos viver como aqueles discípulos, com a realidade inconsciente de quem era Jesus? Até quando nós vamos questionar ao Senhor: Senhor, não te incomodas com que perecemos? Ah, queridos, o Senhor estava no barco, Ele estava ali. Imagine eu e você, se estivermos diante de Jesus, o Senhor dormindo na sala da sua casa, no quarto da sua casa, e aquela confusão, e você, imagina você, não te incomodas com que perecemos? É, queridos, que Ele é suficiente para fazer sobre a nossa vida. O Senhor veio, Ele aquietou aquele mar, Ele parou o vento, e os discípulos ficavam maravilhados. Quem é esse que o mar e o vento obedecem? É esse Deus que nós precisamos ter no nosso coração, queridos. Essa certeza, essa identidade precisamos estar firmados em nosso peito. Nós precisamos caminhar, passar pela tempestade, mas com confiança do Senhor está no barco. Vale mais a fé que temos em Deus do que a tempestade que nós estamos enfrentando. Fácil vai ser? Não. Mas o Senhor Jesus, por meio da fé, Ele vai te capacitar a superar isso. Ele vai trazer clareza. Ele vai tirar as escamas dos seus olhos, para que você comece a enxergar aquilo que tem te feito desviar do caminho dEle, desviar do propósito dEle.
Porque o inimigo, queridos, ele não quer que você cumpra o seu propósito nessa terra. Ele quer te afastar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ei, o Senhor Jesus está neste lugar, queridos. Ele está aqui. Ele vê o seu coração. O Senhor, Ele te conhece e isso basta. Quantas vezes eu já questionei a minha identidade com o Senhor Jesus? Quantas vezes já fui humilhada? Queridos, mas o Senhor, Ele nos conhece. E isso basta, e isso é suficiente. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Queridos, gostaria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Colocasse a mão no seu coração. Queridos, eu não sei o que você tem buscado do